Positivos e positivas, está no ar mais um episódio para glorificar o nome de Deus. E nós estamos de casa nova, estúdio novo e muitas coisas esse ano de 2024 tem preparado para você que está aí. É um prazer estar aí com você, entrar na sua casa e poder falar de tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu já quero começar o nosso dia agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos, de termos a oportunidade de começar algo novo diante dele. Então, Senhor Jesus, obrigada por mais um dia e por tantas coisas que o Senhor faz por nós e tanta graça e misericórdia. O nosso episódio de hoje está muito especial, como todos os outros, porque falamos de Deus, não é, meu amor? Juntos, sempre. E aí, amor? Mais um ano, né? Mais um dia que esses episódios possam vir glorificar o nome de Deus, né? Trazendo sempre convidados que possam cada dia mais também promulgar o reino. Amém, e hoje nós temos amém. uma convidada especial, né? A Bruna Olli, que é ministra, né? Cantora, tem Brasil afora promulgado o reino por intermédio de canções que glorificam o nome de Deus. Seja muito bem-vinda. Amém. Vai ser um enorme prazer. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Já assisto vocês, acompanho. Parabéns por esse trabalho tão incrível. E estou muito feliz, muito honrada mesmo, né, da gente poder estar aqui hoje conversando, falando das experiências, né, que a gente vai adquirindo com Deus nessa caminhada, na nossa jornada. Né, e tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Obrigada, viu? E como é maravilhoso, né, a gente poder testemunhar isso. Todo dia a gente está gerando testemunho novo diante do Senhor. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, mas o Senhor não está aqui. E quando a gente percebe, foi lá um testemunho novo. É verdade. Às vezes as pessoas pensam em experiências grandes com Deus. A gente tem, né? A gente tem sempre algo muito sobrenatural que Deus faz, um milagre que acontece. E aí a gente fala, isso é uma experiência que nos fortalece. Mas Deus também está nas pequenas coisas, né? O fato de nós acordarmos, o fato da gente, né, poder respirar, poder se alimentar, poder, sabe, fazer coisas tão pequenas. E isso já demonstra esse cuidado com Deus, de Deus com a gente, né? Essa experiência que a gente tem no grande e naquela coisa pequena, né? Deus é Deus de detalhes também. O que a gente acha que é normal, né? A gente tem que olhar com um olhar diferente. Ainda mais no mundo místico que nós estamos vivendo, né? As pessoas querem teofanias, querem que apareçam anjos, querem que desça labaredas do céu e esquecemos de olhar para as pequenas coisas, né? Pela dádiva de estarmos vivos, pelo nosso nascimento, por dar determinados dons a determinadas pessoas, né? O dom de cantar, eu estava comentando com ela que eu e a Lizzy cantamos. Desculpa a minha risada. Ô, gente, eu e o Galego, a gente começou a fazer aula de canto, mas não é porque a gente queria cantar, é porque é tão ruim, é péssimo, sabe, Bruna? Que a gente falou, vamos fazer uma aula de canto pra gente, pelo menos em casa, a gente conseguir se ouvir, eu e... Ver se tem um jeitinho, melhorar alguma coisa. Mas não teve jeito, olha, a gente rolava de rir das nossas aulas. Foi realmente hilário. E te vendo assim, uma menina tão delicada, com essa voz tão delicada. Obrigada pelo menino. A gente não imagina o vozeirão que você tem quando a gente olha suas músicas gravadas Deus, e aquilo amém. que o Senhor derramou sobre a sua vida, né? Amém. E como o Senhor é maravilhoso, as suas músicas realmente entram, né, na gente e a gente pode sentir a glória do Senhor falando com a gente. O louvor é tão importante. Eu fico muito feliz, né? Glória a Deus por isso. Eu sempre falo que a música, ela por si só, ela tem um poder, sabe, de mexer com as pessoas, né? Eu sou estudante de música, fiz faculdade de música, eu estudo música desde pequenininha. E a música, ela tem vários recursos para te emocionar, né? Dependendo da batida do bumbo da bateria, se ele bater na velocidade do seu batimento cardíaco, isso deixa você eufórico, né? Existem melodias que você toca que te deixam tenso, que te deixam tristes, alegres, né? A música, ela é muito poderosa por si só, até porque ela é uma criação de Deus, né? O homem que deturpou muito da música, mas a música é uma criação de Deus. Deus ama a música. Mas quando a gente traz para nossa realidade
realidade, aí eu falo como uma ministra de adoração, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, né? Deus instituiu, Davi trouxe a música para dentro do culto. Então, Deus ama a música, Deus ama receber os nossos louvores. E quando a gente canta, deve haver uma coisa diferente, né? Que nós falamos que é a unção de Deus. A unção de Deus é aquilo que nos capacita a ser sobrenatural, a não ser só o seu dom, o seu talento. Porque a gente com talento, com dom, tem aos montes, né? Mas o que a gente precisa buscar é a essência, é a unção. E unção você não forja, e unção você não imita. A unção você recebe de Deus, né? Então e isso que eu busco para minha vida, sempre desde pequenininha, meu pai sempre me ensinou, eu nasci num lar evangélico, né? Eu tive esse privilégio. E aí ele sempre me ensinou, filha, que nunca falte a unção, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, né? Porque aí você vai na dependência do Senhor. E eu sempre oro assim, Deus, quando eu abrir a minha boca para cantar, para pregar, o que for, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja, né, o Senhor através de mim. E eu quero que as pessoas sintam algo diferente, né, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Jesus. E eu tenho buscado isso sempre, né? Então, quando eu vejo alguém falando isso, eu dou glória a Deus, porque realmente é o sentido da minha vida, do meu ministério, né? Carregar essa unção do Senhor. E desculpa, eu falo muito, né, gente? Não sei se... Imagina. Sei quantas horas teremos de gravação de podcast. Foi maravilhoso te ouvir, assim, porque realmente você falando isso sobre como a música tem influência sobre a nossa vida, né? São pequenas coisas que muitas pessoas desconhecem. E realmente, né? A música, ela tem o poder de nos emocionar, ela tem o poder de nos tirar daquele lugar, muitas vezes, de tristeza e nos dar aquela esperança. E eu imagino também que muitas pessoas devem pensar assim, porque existem muitas pessoas que cantam. Muitas pessoas que cantam e que cantam bem, né? Imagina nesse Brasil afora quanta gente canta e quanta gente gostaria da oportunidade de cantar e ser ouvida por muita gente, né? De colocar realmente seu talento para fora. Mas nós entendemos que são os planos de Deus, que é aquilo que Ele derramou e nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Então, quando você fala da unção de Deus, de colocar Ele em primeiro lugar, isso é muito importante também, né? Entender que os planos são dele e que Ele faz da gente aquilo que Ele sabe que é melhor para edificar a vida de outras pessoas. E não só na música, mas em tudo na vida, né? Quando a gente coloca a nossa vida na dependência do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo, Deus vai colocando a gente nos lugares que Ele sonha, porque a Bíblia fala que Deus tem planos para cada um de nós. Existem propósitos que são personalizados mesmo, né? O Salmo 139 fala que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Então, Deus tem sonhos para cada um de nós. E às vezes sempre há um processo para a gente chegar, né? Eu sempre falo que o que Deus tem para nós já foi desenhado há muito tempo. Nós é que estamos sendo forjados, nós é que estamos sendo preparados por Deus para viver aquilo que Ele tem. Então, é por isso que é muito importante buscar em Deus, né, esse direcionamento, porque muitas vezes pode ser algo nosso. Pode ser um sonho meu, uma coisa particular. Eu quero muito isso, né? E não é errado sonhar. Deus sabe que a gente sonha. Deus tem prazer, né, em nos mimar às vezes, né? Eu falo, Deus não quer dar pra gente só o essencial. Deus é pai. Pai, eu tenho 2 filhas, né? A gente gosta de mimar as nossas filhas de vez em quando. E Deus é da mesma forma. Mas tudo tem que ser o direcionamento de Deus, sabe? E evitar também essa coisa de comparação, né? Porque às vezes a gente olha alguém que já está em uma posição que a gente gostaria de estar. E a gente fica nessa comparação e não precisa disso, né? Quando a gente quer fluir na graça do outro, isso dá errado, né? Deus tem algo especial para cada um de nós. É a multiforme graça de Deus que a Bíblia fala, né? Então a gente às vezes quer limitar Deus, e Deus, ele é muito criativo. Deus, ele não precisa de ajudinha. Deus, sabe, se não tiver um espaço, ele cria um espaço. Quando Deus quer fazer, não adianta. Então, o segredo mesmo é a gente fazer a parte que cabe a nós, né? Fazer aquilo que é ordinário e deixar que o extraordinário Deus faça, né? E Ele continua fazendo. Então, se o sonho é cantar, é ser um cantor, tem que ir para aula de canto, né? Tem que se dedicar. Não, tem casos que não dá. Tem casos que não dá. Quando Deus dá esse sonho, dá esse direcionamento, a gente se prepara, né? Eu vou ser um grande missionário, então vai lá fazer tua aula de inglês, esteja com o inglês em dia, estudar tira o passaporte, estuda a Bíblia, né? E depois deixa que Deus vai fazer aquilo que... Processo, né? E viver o processo devagar, aprendendo, com humildade,
né? Porque quando não tem a humildade é difícil você passar pelo processo. E conhecermos a nós mesmos, né? Da onde a gente veio, pro que a gente veio e para onde a gente vai, né? A gente veio de Deus, a gente sabe que nós somos filhos de Deus e que a gente vai voltar para Ele, porque senão as pessoas vão estar o tempo inteiro querendo provar para as outras pessoas que são alguma coisa, né? E quando você sabe quem você está, independente do que você faça, independente do seu processo, você sabe de quem você é filho, você não precisa mais ficar provando para as pessoas, porque hoje em dia eu acho que o grande desafio do ser humano é querer ser aceito, querer mostrar para os outros quem é. E quando você falou isso de música, né, eu acredito que muitas pessoas querem ser reconhecidos e estão o tempo inteiro querendo mostrar, eu vou conseguir, ou é isso. O Senhor vai colocar cada um no lugar aonde tem que estar, conforme o propósito dele, particularmente na vida de cada um, porque é como você falou, né? O Senhor já está escrito, o Senhor sabe exatamente por que a gente veio. Então, descanse aí seu coração. E nessa parte, assim, da música, é normal, todo mundo que trabalha quer ser reconhecido, né? A gente se esforça, a gente se sacrifica. E não é errado você querer um reconhecimento pelo seu trabalho. Mas não pode ser isso que nos move, é saber que existe algo muito maior envolvido, né? Que existe o propósito de Deus, né, na nossa vida. E assim, Deus, ele é tão sobrenatural, ele faz infinitamente além mesmo do que a gente pede, do que a gente espera. A gente precisa realmente só ter essa confiança mesmo no Senhor e passar pelos processos. Hoje as pessoas têm muita expectativa, né, como você falou, principalmente por causa de rede social, né? As pessoas querem resultados em números. Quantos views tem, quantas curtidas tem, quantos ouvintes tem. E o sucesso ele não pode ser medido por isso, né? Porque se a gente fosse mover por isso, já está tudo errado, né? Quantas pessoas foram impactadas por essa canção? Quantas pessoas tiveram a vida mudada por causa de uma canção? Quantas pessoas tiveram uma experiência com o Espírito Santo através de uma canção ouvida, sabe, no rádio, na internet? Isso que deve, sabe, ser o nosso termômetro do sucesso. O sucesso é isso, né? Claro que todo mundo quer que a sua música alcance milhões de pessoas, é claro. A gente trabalha para isso, mas a gente tem que sempre olhar para dentro do nosso coração, né? Lembrar que Deus som do nosso coração e sempre alinhar, né, com a palavra e com o propósito de Deus. Tem que lembrar que nós somos só um instrumento, que quem faz tudo é o Senhor. Até o dom, até o talento que nós temos, se você canta Amém. bem, se você faz qualquer coisa bem, é porque Deus te deu isso, né? E aí a gente consegue fluir e ser realizado, né? Se sentir realizado em Deus, porque você sabe que você está fazendo o que você nasceu para fazer e que o Espírito Santo está junto com você, te ajudando, né? E como distinguir isso, né? Porque tem horas, até mesmo dentro de igrejas, né, que se tornam apresentações e não louvor congregacional. Como lidar com isso, né? Porque chega um momento que nossos ídolos mudam, né? Ainda mais nós, cristãos, protestantes, que falamos tanto acerca de ídolos. Como lidar com aquela questão de colocarmos ídolos em cima de palcos e aplausos a homens e não a Deus? Porque Deus não reparte sua glória com ninguém, né? Sim. Como lidar com isso? Principalmente você, sendo cantora, entendendo aquele dom que Deus te deu, mas como usar esse dom para fazer com que o povo louve a Deus? É muito difícil, não é? E não só dentro da igreja, né? Em qualquer lugar. Para todo mundo até que está assistindo aqui, que coloque os seus dons à frente do Senhor, né? Como é que eu posso falar? Como distinguir isso, né? Como utilizar um parâmetro certo, assim, exato, porque chega uma hora que nós nos exaltamos, né? A gente fala, não, eu que fiz. E a gente esquece dessa dependência do Senhor. Como você lidar com isso? É com muita oração, sabe? Porque com a prática, por exemplo, eu já canto há muitos anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu subi para cantar numa igreja, é aquele frio na barriga, é aquela coisa, o que eu vou falar, né? Aquele medo, é tudo muito novo. Da mesma forma, quando eu subi num palco para fazer um show muito grande, falar, meu Deus, orando, buscando o Senhor. Mas, com a prática, a gente pode cair no erro, né, de se achar autossuficiente, né? Eu já prego há muito tempo, então é natural que você não fique tão nervoso
quanto da primeira vez, porque a prática nos traz essa experiência, né? Essa segurança. Mas isso não pode ser maior do que a unção, né? Como que a gente se cuida? Nós, falando agora, né, de quem está à frente, quem está ministrando, né? É buscar muito a dependência de Deus, é orar, é jejuar, sabe? Matar sua carne, porque o jejum é para os dias de hoje. Hoje a gente sabe que a salvação ela veio pela graça, a gente não precisa fazer nada para isso. Mas se a gente quer se mover nos dons, se a gente quer fluir essa graça, né? Se a gente quer ser usado por Deus, a gente tem que buscar. Buscar como? Orando, jejuando, tirando tempo com Deus. Porque ali você vai vendo. Quanto mais o seu espírito é alimentado, mais você vai, né, tendo essa segurança de que o Espírito está com você. Hoje, até hoje, para eu subir num altar para pregar ou para cantar, eu tenho um friozinho na barriga, um temor. Não é aquele nervosismo de antes, né? Mas tem que ter. E eu falo com o Espírito Santo, se um dia eu for subir e não sentir isso, eu prefiro não subir, porque se o Senhor não for comigo, eu não quero fazer. Porque eu tenho plena consciência de que não sou eu que faz, de que é o Espírito Santo que flui através de mim. E as pessoas, nosso povo brasileiro mesmo, ele é um povo muito idólatra, né? A gente, às vezes, não percebe, mas está idolatrando um estilo de vida, está idolatrando uma pessoa nas redes sociais, né? O que aquela pessoa fala é lei, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso parte de nós, isso não tem a ver só com a pessoa que está lá ministrando, porque o culto é individual, cada um vai dar conta de si, né? Um dia a gente vai prestar conta do que fez e do que não fez. Mas hoje, quando a gente vai para um culto ou a gente vai para um evento e nossa expectativa está na pessoa, o erro é nosso, não é de quem está lá na frente ministrando, né? Então, a gente tem que se colocar nessa posição de entender que quem faz é Deus, de que aquelas são pessoas humanas como nós, né, que se dispuseram a estar ali sendo usados pelo Senhor. É natural nós termos referências. Eu tenho muitas referências. E eu sei que vocês estão em uma posição de ser referência para as outras pessoas. Que eles olham o nosso estilo de vida, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente prega, o jeito que a gente canta. E é bom ter referências, e é uma responsabilidade ser essa referência. Mas que sejam referências. Amém. E nunca, né, aquela coisa que nós idolatramos. E que a nossa maior... Deus é único. E que a nossa... Desculpa, te cortei. Não, pode... E que a nossa maior referência seja o Senhor, né? Sim. Agora, Bruna, me conta uma coisa. Como... Você comentou agora no início, né, do episódio que os seus pais já eram cristãos, que você nasceu num berço evangélico. Me conta como foi essa experiência, porque uma coisa é os seus pais serem, outra coisa é você ter a sua experiência pessoal, né? Como foi essa experiência com o Senhor para que você realmente entendesse a palavra e isso entrasse dentro de você? Eu sou a 4ª geração de pastores da minha família. Meu pai, meu avô, meu bisavô. Caramba. São pastores. Meu bisavô já faleceu, mas meu avô é pastor ainda. Cada um de um ministério, né, separado. E eu venho também agora, né, auxiliando também na igreja. E o filho do pastor é aquele, né, que está sempre na igreja, disponível. Para o filho de crente, a gente nunca sabe exatamente quando que se dá aquele momento, né? Porque para quem viveu a vida fora do Senhor, fora da igreja, você lembrar, no dia tal, eu fui lá na frente, confessei Jesus, né? Pra gente, a gente nasce nesse ambiente, né? A gente que nasceu num berço evangélico, nasce nesse ambiente. Eu, filha de pastor, a primeira a chegar, a última a ir embora. Já dormi no banco da igreja, tinha colchãozinho para dormir, sabe? Sempre envolvida. Bem então, assim, né? Ali eu fui conhecendo a palavra, eu cresci frequentando escola bíblica, mas eu me lembro, assim, que aos 9 anos, né, ouvindo muito e aprendendo de que filho de crente, né, não é neto de Deus, eu falei, não, eu preciso também publicamente confessar Jesus. Então, eu lembro que eu fui lá na frente com meus 9 anos de idade, eu me batizei com 12 anos, hoje eu tenho 33, né, então já a minha caminhada com o Senhor tem alguns anos, e assim, cada fase é um aprendizado com o Senhor, uma experiência que a gente vai tendo, né, de acordo com a idade, aquilo que a gente vive naquele momento, né, então eu conheci Jesus muito cedo, aí as pessoas às vezes até perguntam, ser filho de pastor é muito ruim, né, porque o filho do pastor, ele é muito cobrado, né, quantas histórias a gente vê de filhos de pastores que se desviaram, porque realmente, antigamente, a gente tinha assim, aquela coisa, você não pode fazer isso, você tem que dar exemplo.
né? Mas todo mundo tem que dar exemplo, né? Não é só o filho do pastor. E o meu pai e a minha mãe sempre foram muito sábios nesse sentido, sabe? Eles nunca colocaram um peso em cima de mim. Sempre tiveram também muito cuidado em discutir questões internas da igreja na minha frente, né? Porque às vezes eles tinham uma maturidade para ouvir algumas coisas e não se escandalizarem, né? Eles tinham essa maturidade. Uma adolescente não tem. E ela se revolta com a igreja, ela se revolta com as pessoas, né? No meio, quem é pastor, quem lida com o pastorear de igreja mesmo, né? Não estou falando de pastores itinerantes, pastor de rebanho mesmo, de igreja local. Ele lida com muita ingratidão, lida com traição, né? Às vezes ele tem que estar em todos os trabalhos e às vezes, né, eles entre si conversam e isso pode pesar o coração de outras pessoas, do filho, no caso, falando, não, eu não quero isso para minha vida, né? E os meus pais sempre tiveram essa sabedoria hoje eu entendo, né? Eu fui também levantada pastora, consagrada e aí meu pai sempre disse um versículo da Bíblia que fala que ninguém tome para si essa honra, a não ser aqueles que foram realmente escolhidos por Deus. Porque pastorear é você cuidar do bem mais precioso que Jesus tem nessa terra, que é a sua noiva. É cuidar das pessoas. Não estou desmerecendo os 5 dons ministeriais, muito pelo contrário, a gente precisa de todos. Mas quando a Bíblia fala do pastor, eu vejo o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? Que cuida mesmo, né? Que cuida, que está presente, que está ali todo dia. É ele que vai pagar o preço pela sua vida naquele grande dia, né? Quando nós estivermos diante do Senhor. Não é o pregador do YouTube, sabe? São essas pessoas que fazem esse trabalho local. Então, meus pais sempre tiveram esse cuidado e, claro, não são perfeitos, né? A gente tem esses momentos assim, mas eu nunca senti, e eu falo isso assim, de todo o coração mesmo, eu nunca senti vontade de conhecer as coisas lá fora, sabe? Eu nunca fui para boate, eu nunca fui para essas coisas. Eu tive uma educação dentro da igreja. Você estudou em escola cristã? Porque eu acho que Não. O nosso maior desafio, e nós que somos pais, assim, e hoje também líderes de uma igreja, para mim também está sendo um aprendizado, porque tudo é novo, né, pra gente, como criar os nossos filhos. A gente que não veio de família cristã, mas hoje os meus filhos vieram de uma família cristã. Isso tudo está sendo, tipo, um aprendizado para mim. Um pisar em ovos, sabe? Um pisar em ovos. E assim, como... Eu acho que o nosso maior desafio, o meu maior desafio é pensar assim, e quando os meus filhos chegarem na adolescência? Porque ainda quando são crianças, eles são conduzidos, mas quando chegam na adolescência, eles já não são mais tão conduzidos, porque eles já têm as ideias deles, né? Eles já formam a opinião deles, e muitos que são nascidos em igreja acabam querendo sair e viver o mundão, né? Como foi isso para você? Eu realmente não tive esse... Claro que a gente às vezes tem aquela curiosidade, a gente vê alguma coisa, mas desde quando a gente começa a fazer isso desde cedo, os nossos filhos, eles vão tendo prazer nas coisas de Deus. Hoje, a minha filha, a mais velha, tem 6 anos, a mais nova tem 2. Para minha filha ir para a igreja é algo assim, tipo, vamos passear. Sabe? Ela ama ir para a igreja. Mamãe, hoje tem igreja? Mamãe, eles pegam gosto. Então, é muito importante criar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não estou afim de ir hoje. Eu não vou, principalmente estudo bíblico, porque é quando vem aquela coisa mais concreta mesmo, né? De aprender a Bíblia. E aí, para a criança, é sempre lúdico, tem uma linguagem diferenciada. E às vezes tem pais assim, que faltam culto, que falam, não, eu não preciso disso, eu já sei, hoje eu estou cansado. Vai pelo teu filho. Porque o teu filho, quando ele for adolescente, ele não vai querer ir também. Vai falar, não, vou ficar aqui, você também ficava, né? Criar no caminho, né? Não é mostrar o caminho. A Bíblia fala, cria o teu filho no caminho. Lá no caminho, você levando ele junto com você. E acho assim, eu não tenho filhos adolescentes, né? Mas assim... Mas você já foi uma adolescente. Já fui. Eu acho que em algum momento da nossa vida, que foi o que aconteceu comigo, principalmente com tanto acesso à informação que eles têm hoje, eu acho que tem que chegar uma hora que você vai sentar com o seu filho e falar com ele não só de Bíblia, mas falar com ele sobre... o que você está pensando? Olha só, ensinar para ele o que é feminismo, o que é, sabe, marxismo, o que é capitalismo, porque essas coisas hoje, todas essas ideologias, né, estão desvirtuando a mente dos nossos adolescentes, né? Eles já não sabem mais quem são,
E aí eles precisam ouvir dentro de casa sobre todas essas questões culturais também. Ensinar, ler a Bíblia junto, orar junto. Né? Antigamente tinha aquele culto doméstico. Não sei se vocês tiveram uma educação cristã, não sei. Não. Mas assim, Não, lá em casa a gente tinha tipo culto doméstico. O que é isso? Não, a gente agora vai parar tudo. A gente vai orar, o papai vai trazer uma palavra, né? Quem quer cantar uma música? A gente cantava uma música. Então, todas essas coisas marcaram muito a minha vida. E eu tive experiências com o Senhor, né? E eu via dentro da minha casa o exemplo realmente. Né? Então, tudo isso só foi alimentando a minha fé, a minha fome pelo Senhor, né? E ter pais que oram por você, que te cobrem de oração, mas não só orar, mas conversar muito abertamente sobre tudo, sabe? Porque o mundo não está de brincadeira. Eles estão totalmente preparados para atrair os nossos filhos, pegar e capturar a mente dos nossos filhos. Então, a gente tem que estar antenado nessas coisas. Ah, mas eu não entendo dessas coisas. Procura se entender. Procura, então, entender, porque você vai precisar disso. O diabo não brinca de ser diabo, né? Não brinca de ser diabo. Uma coisa que eu achei muito interessante é justamente essa questão da sua árvore genealógica, você conseguir lembrar até sua quarta geração. Hoje, se perguntar para a grande maioria aqui quem foi seu bisavô, eles não conseguem definir quem são. Eles não sabem quem foram, não sabem sequer o nome. E dentro do cristianismo, nós conseguimos ver isso. Nós não viemos de uma família cristã, Deus nos chamou há pouco menos de 10 anos, né? Então, tudo isso é muito novo pra gente, querendo ou não, tanto que a gente tem estudado muito para compensar o tempo perdido. E o que me encanta no cristianismo é justamente isso, você saber sua origem, você conseguir olhar para o passado e ver quem foi sua história. As pessoas hoje perderam a história, eles não têm referências. Ah, isso daqui, ó, olha aqui, meu pai foi esse. E seu avô já não sabe quem foi o avô. E você vem de uma família que você consegue falar, ó, quarta geração. Isso é maravilhoso e nós oramos para que isso possa ser derramado sobre a nossa vida. E a Bíblia fala disso, né? Da aliança de Deus com os homens, da aliança que foi feita com nós, seres que não merecemos. Como você faz esse contraste com o mundo? Você acabou de mencionar de ensinarmos nossos filhos, de mostrarmos. Isso daí já é meio que intuitivo para aqueles que vivem no caminho do Senhor. Mas a questão é como falar para aquelas pessoas que estão fora desse evangelho genuíno. Lógico que através do nosso testemunho, mas como você tem usado para promulgar o evangelho, falar o evangelho àquelas pessoas que não conhecem ainda? Eu acho que a rede social ajuda muito nesse sentido, né? Eu tenho uma ideia de evangelho que sai um pouco das quatro paredes, né? A gente estar em todos os ambientes e a gente que é cristão entender que Deus nos chamou para todas as esferas da sociedade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa se converte e aí a gente já logo acha que ela tem que ser pastor, que ela tem que abandonar o trabalho e viver do ministério. E se colocar numa bolha. Quando, na verdade, às vezes você, poxa, é um empresário e Deus está te chamando para lá onde você está plantar o evangelho com o seu exemplo, falando. Eu peço a Deus oportunidades, assim, para falar, né? E o Espírito Santo vai criando essas oportunidades, você vai aprendendo a falar de um jeito leve, né? Soltando uma sementinha aqui, ali, sabe? Isso é muito bacana, porque a gente tem que ter pessoas de Deus em todas as esferas da sociedade, na política, na arte, nas escolas, na educação, dentro da igreja. E às vezes a gente foca só dentro da igreja. A gente muitas vezes não vai conseguir levar uma pessoa para uma igreja para poder ministrar para ela. Tem muitas igrejas também que trabalham com célula, e isso é fantástico, porque você traz a pessoa para dentro da sua casa, um ambiente tranquilo, fala de Jesus, né? E no dia a dia, sabe? No dia a dia a gente começar a perceber os detalhes e as oportunidades, sabe? Se acordar de manhã e falar, Deus, me dá oportunidades hoje de pregar o evangelho e não se intimidar, né? Eu vi engraçado um videozinho hoje na internet de um bandido que estava no presídio e ligou fazendo trote, aqueles famosos trotes de... Eu vi Você viu esse vídeo? Pra falar, sequestrei o teu filho, eu quero que você faça um pix e tal. Aí ela, meu filho, o meu filho está aqui em casa, mas deixa eu te falar, até quando você vai deixar o diabo fazer isso com a tua vida? Até quando você vai... Aí ela começou a pregar para ele. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus morreu por você. Ela fica um tempão pregando pro cara que fez um trote para ela no telefone. E no final da ligação, dura, sei lá, uns 3 minutos ela pregando para ele e ele ouvindo, ele não desliga. Porque as pessoas têm fome.
As pessoas querem ouvir. E às vezes a gente tem vergonha de falar. E eu falei, gente, o áudio dessa mulher aí é realmente assim, não perca nenhuma oportunidade de falar de Jesus. No final ele era um desviado, ouviu a palavra, né? O Espírito Santo falou com ele. Então a gente a gente carrega a presença de Deus. Então onde a gente vai, a gente está ali para ser um embaixador do reino de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino de Deus. E a gente aproveitar cada oportunidade, sabe, que a gente tem. Hoje você pode falar de Deus com uma música. Né? Você pega lá uma música, de preferência da Bruna Olli, né, gente? Você pega uma música, né, e manda para essa pessoa o link dessa música. Aqui, ouve essa música. Eu ouvi essa música, lembrei de você. Às vezes alguém está passando por um momento tão difícil, não conhece Jesus, você manda uma música de fé para ela. Você cria uma playlist para ela só de músicas que falam de fé. Ou você cria uma outra playlist só de música que fala de arrependimento. Aqui, fiz uma playlist para você. E manda para essa pessoa. Tem N formas, assim, de a gente falar de Jesus para as outras pessoas, né? A gente não pode se acovardar. Às vezes a gente tem uma timidez, a gente, poxa, eu não sei falar, fala do teu jeito, que o Espírito Santo te ajuda. E assim, eu vejo que muita gente ainda tem preconceito de entrar na igreja. Aliás, que eu acho que hoje isso está muito mais acessível, as pessoas estão tendo um entendimento muito maior, até porque mudou um pouco a linguagem, né? E o Senhor derrama sobre cada um uma linguagem diferente para atingir aquele público no qual foi separado. E eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, bem jovem... Ontem. Não, há muitos anos atrás. Eu ia falar que faz tempo, mas faz muito tempo. Eu lembro que tinha a avó da minha prima e ela falava assim... Ela falava bastante coisa, assim, sobre o capeta, sobre essas coisas. E até esse nome nem usa mais. Eu tinha aversão sobre isso. Então, eu achava que aquele povo era um povo doido, assim. Eu falava assim, nossa, mas fizeram uma lavagem cerebral nessas pessoas. Hoje, com o entendimento que eu tenho e pelos processos que eu passei, quando as pessoas... Se alguém falar pra mim que eu tive uma lavagem cerebral, eu dou glória a Deus, porque todos nós precisamos ter uma lavagem cerebral diariamente sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que a gente já viveu, sobre os traumas que a gente já viveu, e nós precisamos realmente ser renovados diariamente na nossa vida. Mas hoje eu vejo que através de louvores, né, de nós mandarmos louvores, através da palavra que está sendo promulgada aí através das redes sociais, as pessoas estão tendo um entendimento maior de quem é Jesus, e aos poucos, dentro de reuniões em lares, elas se sentem mais tranquilas realmente de ouvirem a palavra de Deus, e elas estão sedentas. Eu tenho um público, por exemplo, no meu Instagram, que nem todo mundo é convertido, mas quase todos são sedentos a Deus, elas querem escutar uma palavra, elas estão querendo. E geralmente, quem se converte, ela fica com medo de não ser aceito, de ser a chatona do... Vamos dizer uma palavra assim, a chatona do rolê, né? Que nem eles falam, vão falar de Jesus o tempo inteiro. Sim, você vai ser a pessoa diferente, onde as pessoas, através de você, vão ver a unção de Deus por você ser uma pessoa diferente. Não sinta vergonha de ser uma pessoa diferente, porque você é escolhida e separada para fazer exatamente isso que Deus está te chamando para fazer. Exatamente. E a Bíblia fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A gente tem que passar por um processo de renovação da mente mesmo, essa lavagem cerebral mesmo, não de coisas, de sermos bitolados, mas quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, a palavra nos transforma, né? A palavra tem um padrão de como a gente deve falar, de como a gente deve se portar, se vestir, né? Como filhos de Deus realmente, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, e aí onde a gente vai, a gente está levando essa presença. E as pessoas realmente têm fome. Quando às vezes eu vou cantar em alguns lugares que não... Só tem reunido, às vezes, empresários ou mulheres, né? Que se juntam ali para compartilhar alguma coisa. Não um evento evangélico. Tem mulheres de todas as religiões ou gente de religião nenhuma. Às vezes me convidam para esse tipo de trabalho. E quando a gente começa a cantar ou falar, elas começam, assim, a chorar. É uma coisa, assim, tão grandiosa para elas. As pessoas têm fome. Às vezes, é uma coisa tão simples para a gente. Falar assim, Jesus nos ama, Jesus te ama do jeito que você é. Mas para essas pessoas que não têm, de fato, Jesus ainda como Senhor da sua vida, quando você fala, a palavra de Deus para elas, você abre, assim, um leque de oportunidades para elas. E o Espírito Santo, ele é real, né?
O Espírito Santo é quem convence. Ele toca essas pessoas. Elas falam, eu tô sentindo uma coisa que eu não sei te explicar o que que é. Ai, quando você fala assim, eu sinto meu corpo arrepiar. Ai, quando você canta assim, eu sinto uma coisa diferente, não sei o que que é. É o Espírito Santo. As pessoas têm fome. Eu falo que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si, né? Você pode tentar preencher esse vazio com dinheiro, com fama, com viagem. Você pode ter uma família incrível, linda, mas você ainda vai sentir um vazio, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. E quando esse relacionamento foi quebrado, né, quando o homem pecou, nós fomos separados de Deus. Então, hoje, através de Jesus, nós temos de novo acesso à presença de Deus, né? Nós somos redimidos de todos os nossos pecados. E aí sim, nós voltamos a ser ao nosso estado original, né? Nós voltamos à nossa origem, que é essa comunhão com o Senhor. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades, sabe? Para falar de Deus, porque daqui a um tempo a gente não vai ter mais essa oportunidade. E como fazer com que essas letras de fato glorifiquem a Deus? Porque hoje o que mais tem se discutido é justamente se as letras glorificam a Deus. Porque tem louvores que de fato servem para estarmos em comunhão, mas não para ser entoados dentro de igrejas. Como fazer essa distinção e o parâmetro dos louvores? Eu acho que o parâmetro é assim, pelo menos o que eu busco fazer, né? É sempre estar alinhado com a palavra, né? E se está de acordo com a palavra, se não contradiz algo que está escrito, né? Porque a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Se uma canção, uma letra, está desalinhada com a palavra, tá errado, né? Precisa ser inspirado nas escrituras e também com mais profundidade. Às vezes a gente vê umas canções que parece uma coisa muito genérica, né? Não tem profundidade mesmo, sabe? Da palavra, da história. Tem tanta coisa na Bíblia para a gente poder, né, se inspirar e escrever. Então, eu acho que tem que ter essa busca, né, esse alinhamento mesmo. E tem muitas canções também que às vezes parece que não encaixam, né? Mas eu acho muito maravilhoso hoje, quando a gente olha para nossa música gospel, você tem todos os estilos musicais. E isso é muito bom, porque mesmo que às vezes você não vai tocar talvez um rap dentro da igreja. Talvez tenha algumas igrejas até que tem, né, mais esse público. Mas normalmente a gente caminha para músicas mais congregacionais, né? Mas é importante nós termos todos os estilos, porque tem pessoas que têm gostos variados e é um ótimo recurso de evangelismo, né? Às vezes um cara, poxa, ele ama rock, ele ama rap, e aí você tem esse estilo musical baseado em uma letra das escrituras, isso é fantástico, porque essa pessoa vai parar para ouvir a palavra, né? Então, isso é muito legal. E tem a gente que ministra sempre, tem sempre canções assim que são na vertical, né? Você se expressa para Deus. E tem canções que são na horizontal, você falando com a igreja, você trazendo palavras de encorajamento, palavras, né, de fortalecimento mesmo da fé. Eu acho que todas são importantes, né? Quando nós estamos falando daquele momento assim de devocional, de você orar e falar com o Senhor, normalmente você vai se utilizar de uma canção que se expressa para Deus. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és, né? E tem horas que a gente vai precisar mesmo de canções para a exortação da igreja. Isso faz parte do corpo de Cristo. Isso faz parte do ser igreja, né? Às vezes tem pessoas que criticam essas músicas que falam para a pessoa, né? E não falam para Deus. Mas nessas músicas é Deus que está falando para as pessoas, né? Através de alguém que está cantando, de alguém que está tocando, a gente está falando para essas pessoas. Então eu acho que tem que ter um pouco de tudo, sabe? E o discernimento vai vir de onde você vai tocar essa música, onde você vai cantar, né? E muitas vezes a pessoa está em casa também, ela quer louvar em forma de oração. Então, ela está falando dela, muitas vezes dos sentimentos dela, de como ela se sente. E tudo isso é muito importante. Agora, Bruna, me conta, você já teve alguma experiência? Porque, assim, todo dia nós temos experiências com Deus. Mas você teve alguma experiência com Deus que você olhou e falou assim, nossa, eu não imaginava que eu teria esse tipo de experiência, realmente me impactou, foi sobrenatural? Eu já tive, assim, de cura mesmo, cura física. Eu me lembro que eu levei um tombo, bati a cabeça, e aí eu fiquei vários dias com muita dor de cabeça e nada, assim, melhorava. Eu não estava conseguindo dormir nem nada. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns
13 anos. 12 ou 13 anos. E aí, a gente ali tomando remédio, procurando, e nada melhorava. E assim, não tinha mais... tipo assim, não sabia de onde estava vindo, né? E eu lembro que o meu pai falou, não, acabou essa dor de cabeça agora, vem aqui. Aí ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ministrou cura, né, sobre a minha vida. E aí, era uma dor tão forte e ela parou na hora. E eu lembro que isso me marcou muito, sabe? De ter um Deus que cura de verdade, porque eu não estava aguentando mais. Só quem, às vezes as pessoas pensam, é uma dor de cabeça, não, mas só quem tem, sabe, enxaqueca, aquela dor de cabeça que não dá descanso, e você há vários dias com aquilo, e você sentir que numa imposição de mãos aquilo parou na hora, sabe? Aquilo me deu uma convicção muito forte de que Deus era real, sabe? Quando você tem essa convicção interior, ninguém rouba mais isso de você, sabe? E dali pra frente eu sempre entendi que Deus era... E depois eu tive outras experiências, assim, sabe? Por exemplo, eu tava... Essa já é mais recente, eu tava orando e falando com Deus, assim, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem pra mim? Será que não passou mais o meu tempo? Ah, será que não é melhor eu ser cantora só local na minha igreja, abençoar as pessoas? Porque às vezes é tão difícil, é desgastante. Nossa, hoje já tem tanta gente, né? E aquele conflito interno mesmo. Não de não acreditar que Deus possa fazer, mas de que Deus quisesse fazer ainda. Entender os planos de Deus mesmo, né? E aí veio aquela frustração, assim... Falei, poxa, já estou cantando, já tem 5 CDs gravados, tem um monte de músicas gravadas, singles e EPs e tal. E eu não estava muito feliz, assim, um pouco frustrada. E aí eu fiz essa oração de manhã e eu falei assim, Senhor, se eu tiver isso mesmo para a minha vida, manda alguém que acredita, levanta alguém para me ajudar, alguém que realmente acredita no meu ministério. Alguém que, sabe, não está se movendo só por números, por nada, mas que o Senhor envie uma pessoa para me orientar, para me ajudar, porque eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, assim, eu já fiz, eu investi tudo que eu tinha e eu não posso mais. Isso foi 10 horas da manhã. Aí, quando foi à tarde, o meu marido me ligou e falou assim, amor, o Ricardo, que é o dono, o diretor da Musili Records, que é a minha gravadora hoje, ele ligou para mim, perguntando como é que estava seu contrato, se você tinha interesse de trabalhar com ele na Musili para um contrato artístico, né? Ele quer fazer os projetos, a Musili fazer todos os projetos. Aí ele falou, aí você ora por isso. Eu falei, não, eu já orei, pode aceitar. Fala com ele que eu aceito. Liga para ele que a gente vai fazer. E aí a Musili veio nesse momento do meu ministério e nós gravamos um projeto com 6 músicas. Aí, isso foi em 2020, e aí agora, 2020, logo finalzinho, no meio de 2023, nós gravamos o segundo projeto. E era um projeto, assim, o maior projeto de toda a minha carreira. Falando em estrutura, falando em tudo, sabe? Investimento, a visão mesmo, assim, sabe? Tudo pensado, tudo muito profissionalizado e com coração no reino. E foi, sabe, uma resposta, quando você ora de manhã, Deus te dá de tarde. Eu pedi que Deus levantasse uma pessoa, e Ele levantou a pessoa que eu sonhava, porque eu sempre olhei o trabalho da Musili e falei, poxa, essa gravadora tem a minha cara, seria um sonho ser dessa gravadora. Caramba. Que é escolhido a dedo, assim. Hoje a Musili acho que tem 5 artistas só, porque o que eles fazem é muito direcionado, é muito personalizado, é muito bem feito, é um investimento alto. E eu nunca me imaginei estar entre essas, sabe? E eu já fui de gravadoras, já fiz parte de várias gravadoras que eu, assim, amo, tenho muito respeito, né? Muita gratidão por tudo que foi construído. Mas, realmente, naquele momento, naquela fase do meu ministério, eu falei, Senhor, eu preciso que você levante alguém, porque eu não tenho mais o que fazer. E, à tarde, ele levantou essa pessoa. Na verdade, não foi nem à tarde, foi enquanto eu orava. O Ricardo estava falando com o meu marido, né? E depois o meu marido passou para mim. Então, assim, mais uma vez eu tive essa experiência de Deus respondendo a minha oração naquela hora. Então, essa é mais recente, assim, mas eu tenho muitas experiências com Deus, né? E sei que ainda vou ter mais, espero ter muito mais. E a cada experiência a gente vai fortalecendo a fé, né? Isso é muito bonito e a fé vai ficando mais robusta, né? Para viver cada vez mais experiências, mais milagres de Deus. E o que acontece hoje a gente esquece, né? Daquilo que nós oramos. Muitos hoje possuem aquilo que oraram no passado e não reconhecem que vieram das mãos de Deus. Como nós vemos, né? Durante a Bíblia, você vai ler o livro de Daniel, você vai ver Nabucodonosor ali
de certa forma, se vangloriando daquilo que tinha, até que Deus tira tudo dele e faz ele viver como um animal. E fala assim, ó, tenho que render glórias a Deus, porque realmente ele é criador e faz todas as coisas conforme lhe apraz. E nós esquecemos, porque nós esquecemos as nossas orações, nós esquecemos as respostas de Deus, porque são coisas que podem parecer tão simples, né? Que as pessoas não querem nem atribuir como uma experiência mais. Ele fala assim, não, eu consegui porque eu já gravei, eu fiquei treinando, eu fiz aula de canto, eu fiz aula disso, daquilo. E daí o que era sobrenatural para a pessoa se torna natural e ela se esquece de onde Deus tirou. Então, é muito bom ver experiências serem relatadas, talvez naturais, mas são sobrenaturais, porque daí as pessoas de casa podem sentir isso, podem viver isso. Talvez você que está na sua casa hoje tenha orado por muitas coisas que você não viu, que Deus já te respondeu, já colocou na sua vida, e você está aí, ó, pedindo ainda mais respostas de Deus, e você não vê que a providência de Deus está sobre todas as coisas, né? O seu emprego, a providência, o seu alimento sobre a mesa, e as pessoas esquecem. Como lidar com isso, né? Para não se esquecer de onde Deus te tirou, porque é muito bonito ver tudo que Deus faz na sua vida, na vida da sua família, e como não se perder em meio a tantas ofertas que o mundo te oferece, e não esquecer que o provedor da sua vida é Deus. A gente tem que ter muita gratidão, né? E assim, Jesus tem expectativa na nossa gratidão. Ele não precisa disso para se autoafirmar Deus, né? Ele é o Deus soberano, poderoso. Mas quando Jesus curou aqueles 10 homens e só um voltou, Jesus falou, cadê os outros 9? Ou seja, ele tinha expectativa de que eles reconhecessem, que eles fossem gratos, né? Então, a gente ter gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz, isso é muito importante. E, acima de tudo, entender que Deus não nos deve nada, né? Se a gente tiver essa consciência, assim, de que tudo que a gente recebe de Deus é pela misericórdia, pela graça, e é porque Ele é um Deus bom, né? A gente, às vezes, fica esperando alguma coisa e não vê que isso aconteceu, porque a gente acha que Deus tem obrigação de fazer, né? É ficar na dependência, é orar, é ter comunhão diária com o Espírito Santo, né? E aí a gente vai tendo essa gratidão nas pequenas coisas. Eu escutei algo esses dias que me marcou muito, né? Me fez refletir realmente que um ministro da palavra estava falando que nós tratamos o Senhor como o Papai Noel, né? O Papai Noel que vem, a gente espera pelo Papai Noel o ano inteiro para chegar até ele, pegar os seus presentes e ir embora. Mas a gente espera pelo Papai Noel, mas ninguém quer levar o Papai Noel para casa. E assim somos nós esperamos por Deus, muita gente, né, espera por Deus para chegar até ele, pegar o que ele tem para oferecer e ir embora, mas ninguém quer levar Deus realmente para casa pelo que ele é, não pelo que ele tem para oferecer. E geralmente as pessoas lidam dessa forma, né? Querem servir a Deus pelo que ele tem para oferecer e não de fato pelo que ele é. E entender que ele não nos deve nada. Muito pelo contrário, ele já nos deu tudo que nós precisamos para estar aqui, né? Ele nos deu até muito mais do que nós merecemos. Mas nós achamos que ele ainda nos deve alguma coisa e muitos buscam ao Senhor pelo que ele tem para oferecer. E não é isso, e nós precisamos ser realistas nisso, né? A gente deve orar, entender os processos do Senhor, porque você passou por um processo, nada aconteceu do dia para a noite, né? Hoje você está, e talvez no momento onde você está preparada para receber tudo isso, porque o nosso coração ele é muito falho, e talvez se Deus nos entregar aquilo que nós tanto queremos, no momento errado, nós não vamos saber lidar com aquilo e vamos jogar aquilo fora. Então Deus forja o nosso coração, Deus forja o nosso caráter, as nossas intenções, existem processos para a gente entender realmente quem é o Senhor, e aí ele nos entrega aquilo que nós temos que viver. Nem sempre vão ser nos nossos planos, né? E às vezes é tão difícil a gente aceitar isso, né? Nossa, mas eu tenho os planos para minha vida, meus projetos, como assim eu não vou viver isso? Mas se não viver isso, vão viver coisas muito melhores, né? Deus, ele realmente não deve nada para nós. E a gente tem que ter esse entendimento, mas sem também ter um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Mas também ter expectativas no que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente se coloca nessa posição, Deus não me deve nada, então eu não vou pedir nada. Mas a Bíblia diz, pedi e não recebeis porque pedis mal. Aquele que pede, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Então, a gente não deixar também de ter expectativas, porque Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos usar, né? Só que tem esse processo. Deus está nos forjando. É igual o filho, né? Você não vai dar um skate, eu não vou dar um skate para minha filha de 2 anos.
né? A gente vai entregando conforme a maturidade, vai vindo. Então, buscar a maturidade. Como é que a gente busca isso? Através da palavra, através de vivência com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um calor, ele não é aquele arrepio que você sente na hora do culto. O Espírito Santo é uma pessoa e ele habita dentro da gente. Então, é para nós termos relacionamento com ele mesmo, é conversar com ele, passar tempo com ele, que aí a gente vai entendendo quais são os planos dele. E aí a gente vai se movendo nesses planos, né? Então, às vezes a gente falando assim, parece tudo muito filosófico, mas é considerar o Espírito Santo como uma pessoa, né? Conversar, ter intimidade. Porque aí, aos poucos você vai, né, sentindo naquele testemunho interior aquilo que Deus quer que você faça, direcionamentos específicos que ele quer ter para você, e isso é desenvolvido. Ninguém chega num relacionamento já cheio de intimidade. Você vai construindo. Essa intimidade vai acontecendo naturalmente. E é por isso que a Bíblia fala de não apagar o Espírito Santo, né? Não apagueis o Espírito, porque a gente tem ele dentro de nós, mas a gente pode estar apagando ele. Como é isso? Ele não dando voz a ele, não considerando a presença dele, né? E aí a gente não vive o melhor dessa vida, dessa terra. Tudo depende de quanto nós vamos buscar o Senhor, porque Deus está disponível, né? É verdade. E na verdade, eu acho que também a maior dificuldade hoje para nós, seres humanos, é essa espera, né? E como você falou, o que a gente fala aqui realmente é o que acontece, é o que devemos fazer, é o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Mas o ser humano, ele é muito ansioso. Então, sim, nós devemos pedir, nós devemos planejar, nós devemos sonhar, mas temos que ter entendimento que tudo vai ter um tempo. Imagina se nós acordássemos hoje, pedisse algo ao Senhor e o Senhor nos desse amanhã ou hoje, no mesmo dia, o que a gente pediu lá atrás, né? Como seria a nossa vida? Porque depois de um tempo você acostumou com aquilo, né? E aí você não vai ter processos, você não vai ter desenvolvimento. Quem tem sempre o bom não sabe o que é o ruim e também não aprende, né? Quando você tiver que passar por algum processo ou ensinar alguém, como você vai ensinar essa pessoa se você já não passou por aquela experiência? Então, nós temos que entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós vamos ter processos e vamos ter que ter paciência e calma no meio de tudo isso. Ô, Bruna, e você, de 4 gerações, provavelmente devam ter muitas histórias, né? Porque que nem o nosso, se for contar, é só história de terror que passamos, assim, de experiências espirituais. Cada coisa, assim, que lógico, né? Vivemos crenças pagãs, assim, que não estavam firmadas em algo objetivo e sim subjetivo. Mas como que é viver numa família que tem milhares de histórias? Porque 4 gerações, coisas sobrenaturais aconteceram que só Deus explica. Como você lidar com isso? Porque algumas coisas foram determinadas para determinados tempos, assim, você fala assim, aconteceu ali no tempo do meu bisavô, hoje não tem acontecido, e glória a Deus por isso, mas as providências de Deus, qual dessas histórias, experiências que você falou assim, fantástico o que Deus faz? Então, meu bisavô eu não tive muito contato, né? Mais com meu avô, meu pai, que hoje é o meu pastor, né? É interessante que cada um deles é pastor de um determinado local. Não era aquela coisa tipo familiar, que passou de um para outro. Não, meu avô até hoje ele é pastor de um ministério, meu pai é pastor de um outro. E assim, eu acho que a maior experiência que a gente tem é ver tudo acontecendo do zero, sabe? Hoje a gente às vezes olha para a igreja linda, né? Toda funcionando, gente trabalhando, né? E aí muitas pessoas às vezes chegam e não sabem de todo o processo que foi para chegar até ali. E quando você está na família pastoral, você pega tudo, né? O pastor, ele está sempre lá disponível, mas quando ele chega em casa, é o refúgio dele, é onde ele vai ser ouvido, é onde ele vai chorar, né? É onde a gente vai ter aqueles momentos, assim, de poder ser... Não é que a gente seja um personagem, não, mas a gente está numa posição, numa unção, fluindo ali, e quando a gente chega em casa, né, é ter essa liberdade realmente para assistir um filme, para relaxar, para conversar, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de uma igreja, cuidar de um rebanho. Tem
tem lágrimas naqueles tijolinhos que vão, sabe, sendo Verdade. construídos ali. Hoje as pessoas querem muito já chegar, todo mundo hoje, né, quer chegar numa igreja funcionando e tudo mais, mas tem um processo, e esse processo é importante para o nosso amadurecimento, né, como família, a família pastoral mesmo. Eu brinco assim, que muitas das minhas tias, as irmãs da minha mãe, que são filhas de pastor, principalmente porque antigamente era um pouco mais difícil, era mais rígido, tinha muitas restrições. E aí todas elas falavam assim, Deus me livre de casar com um pastor. Não quero isso para minha vida. Todas elas, assim, porque às vezes é pesado para a família. O pai está ausente, a mãe está ausente, tem que estar em todos os trabalhos, né? A família do pastor, ela pega junto com ele, não tem jeito. Eles estão sempre ali juntos, fazendo acontecer, se protegendo, conversando entre si, coisas que você não pode conversar com ovelha. Né? Porque eles não é que tem coisas erradas, não. Mas coisas assim, às vezes você não pode mostrar tanta fragilidade em determinados assuntos, né? Porque você é o refúgio de muitos. Então, na família é onde encontra essa segurança. E aí, as minhas tias todas casaram com pastor. Todas casaram com pastor, porque não tem jeito. A gente pega amor por isso. E é um privilégio servir, sabe? Você vai aprendendo a lidar com as dificuldades, mas tem muita traição, tem muita ingratidão. Gente, o que mais tem, assim, é por isso que a gente que pastoreia, né, vocês que pastoreiam, a gente tem que ter sempre, né, no coração de que você não faz pelas pessoas. Porque se vocês fizessem pelas pessoas, a última coisa que vocês seriam era pastor. Vocês fazem porque tem um chamado, vocês fazem porque Deus separou vocês para isso, vocês fazem porque é para o Senhor. Porque se for medir pelas pessoas, muitas vezes é um trabalho de muita ingratidão, né? Às vezes, quando você fala assim, as pessoas colocam todo o peso em cima de um pastor. Antigamente, o pastor tinha que levar para o hospital, né? Tá passando mal, não sei o que. Tudo é o pastor muitas demandas. Tinha que ir na casa da pessoa de madrugada, quando a pessoa liga, pastor né? não tem férias. Segunda de segunda é sendo pastor, porque no domingo você prega, mas você já está preparando essa mensagem desde segunda. E sempre trazendo alimento fresco, atendendo, fazendo gabinete, né? Pensando, né, nos trabalhos da igreja. É um trabalho exaustivo. Por isso que a Bíblia fala que é um chamado mesmo, e quem sustenta é o Espírito Santo. Então, assim, para nós que somos da família pastoral, eu acho que ver todo esse crescimento, ver onde a igreja chegou, apesar de todas as dificuldades, né? E ainda está sonhando com onde pode chegar, né? Porque pastor é isso, pastor sempre quer fazer reforma, pastor sempre quer estender a igreja, pastor tem essa coisa que é do pastor, né? E isso, assim, é muito lindo, por isso que eu honro muito, respeito, né? Todos aqueles que dão a sua vida mesmo, porque só quem é pastor sabe o trabalho que isso tem. E as pessoas às vezes pensam assim, se por exemplo, meu marido, que é empresário, recebesse uma oferta de emprego, né, para poder trabalhar em outro estado ou outro país, ganhando 3 vezes mais, com tudo pago, o que as pessoas iam dizer? Pô, vai, você vai ganhar mais, isso é muito melhor, vai. Mas e se um pastor é convidado para assumir uma igreja maior, tendo um salário melhor, mais estrutura, uma igreja que já está pronta, sabe? O que as pessoas vão falar? Não, mas ele é pastor. Tem que orar para ver se isso é direcionamento de Deus. Porque as pessoas só espiritualizam o chamado pastoral. Mas quando a Bíblia fala que para tudo na nossa vida tem que ter o direcionamento de Deus. Então, ser pastor é uma posição que te traz muita expectativa, muita responsabilidade. Você está cuidando de pessoas. Você tem que ser o exemplo de estar lá na frente. Imagina quantas pessoas, por mais que é responsabilidade, e por mais a responsabilidade é nossa, mas por mais que eles tenham que criar expectativa em Deus e não em quem está lá na frente, o pastor tem que realmente ter essa responsabilidade de que tem um rebanho seguindo. O pastor de manhã, ele faz um velório, de tarde ele está fazendo oração pelo bebê que nasceu, à noite ele já está fazendo um casamento. O dia do pastor é assim, entendeu? É cheio de altos e baixos. E é por isso que é só a graça do Senhor para sustentar. E assim, eu vejo muitas histórias, muita coisa, e eu fico muito grata assim, nessa caminhada aí dos meus avós, do meu pai, né? E a gente hoje também servindo na igreja local como algo assim, sobrenatural mesmo. São muitas experiências, né? Ver tudo que Deus tem feito. Que lindo, assim, a sua história é linda também, ver tudo que você viveu e como você viveu. Para mim tá sendo maravilhoso escutar tudo isso, né, amor? Eu tava pensando exatamente isso, porque
Como eu falei, né, nós somos vira-latas, vamos dizer assim, nós não imagina. temos pedigree a não ser a marca de Cristo, né? Que é o suficiente. É o suficiente, mas nós não tivemos todas essas experiências, assim, essa vivência. Para nós, esses momentos que nós temos aqui, que nem nossa casa, a gente senta à mesa com pessoas ali que nós somos muito edificados, e nós temos sido muito edificados por tudo que você tem falado, porque nós vivemos isso. Nós não imaginamos nada disso daqui. Nós estamos vivendo, na verdade, Estamos vivendo, é gerundismo mesmo, porque é um ato contínuo. É um ato contínuo. E para nós é um retrato muito fiel do que você acabou de dizer, que a questão dos tijolos, de construírem com lágrimas e suor, porque é o que a gente viveu recentemente, a gente tem vivido essas histórias assim malucas assim aos nossos olhos, que a gente não conseguiria imaginar. Nossos filhos têm vivido o que você menciona, porque se torna uma vida sacrificante. A gente sai final de semana, né? A gente estava até... Esses dias a gente saiu no sábado para gravar o Positivamente. E pensando realmente em entrar na casa das pessoas, edificar essas vidas, né, através dos episódios, e a gente teve que levar os nossos filhos com a gente. Então a gente passou o sábado inteiro gravando os nossos filhos dormindo, assim, no carpete. Eles são super parceiros, e quando você começou a contar a história, parece que eu vi a nossa vida nisso, né, amor? Sim. Sabe, a gente faz pouco tempo também que a gente implantou a igreja, e está sendo dessa forma, sabe? Por enquanto ainda está tudo meio bagunçado, mas a gente crê que o Senhor vai nos conduzir, né, e nos ajudar. Então, assim, tudo que a gente está escutando de você, a sua experiência, tem falado muito conosco. E eu acredito que muito com as pessoas também que estão em casa e que vivem uma vida cristã, e mesmo que elas não estejam à frente de um ministério, como criar os seus filhos no caminho do Senhor, né? De estar presente na igreja, de estar presente numa comunidade, de fazer aquele momento em casa, aquele momento onde vão falar da palavra, onde se reúnem, né? Porque não vai adiantar reclamar quando as crianças crescerem daquilo que eles não apresentaram na infância. Então, assim, tem sido maravilhoso. Foi maravilhoso. Ai, que bom. Tá sendo maravilhoso esse podcast, não, né? E os filhos de vocês não vão esquecer isso, né? De certa forma, vocês estão ali, né? Sempre falando, ó, papai e mamãe estão aqui. E quantas pessoas são abençoadas, tá vendo, filho? Falei, você também é, porque você deixa a mamãe ir. Sabe, meus pais sempre falavam assim comigo, né? É claro que a gente sempre coloca a família primeiro. Primeiro é Deus, família e o ministério. Sim. Mas não tem como desassociar. Nossos filhos estão juntos, né? No ministério com a gente. Eu estou aqui hoje, passando a semana fora, e minhas 2 filhas estão em casa, né? E eu recebi uma palavra do Espírito Santo mesmo, dizendo, olha, enquanto você está aqui, que é o que eu estou dizendo para você fazer, eu que sou o Espírito Santo, eu vou suprir essa falta nas suas filhas. Amém. Né? E eu oro muito por elas. Claro que aí também a avó vai dar aquela ajuda, supre, leva para passear e tal, para não gerar essa revolta no coração dela. E quando eu estou com eles, eu estou presente, né? Faço as coisas. Então, eu estou ensinando minha filha a servir também. Né? Ó, a mamãe fez isso, agora a mamãe está aqui de volta. Quando você crescer, não sei o que você vai ser, eu falo com ela, né? Se você vai ser cantora, se você vai ser outra coisa, que ela já falou que vai ser 1 milhão de coisas, né? Eu falei, mas o que você for fazer, Deus vai abençoar você, e você vai abençoar muitas pessoas, igual a mamãe faz, né? Porque ela sabe que eu estou aqui fazendo isso, né? Ela não sabe que eu estou aqui só trabalhando, eu falo que é trabalho, mas eu ensino para ela o que é. E isso é maravilhoso, porque a gente está ensinando os nossos filhos, né? Dessa forma. E nos tempos que a gente vive hoje, as pessoas elas estão desvalorizando cada vez mais a posição pastoral, né? Por N motivos. Eu sou igreja, eu não preciso de uma igreja, né, para poder servir a Deus, para ser crente. Hoje as pessoas estão falando, eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou igreja. Mas nós não somos igreja. Nós juntos somos igreja. Um indivíduo não é igreja. Um indivíduo, ele é membro do corpo de Cristo. Se você passar no meio da rua e ver uma mão, assim, no meio da rua, você vai falar o quê? Que aquilo ali é um corpo? Não, você vai dizer, tá ali a mão de um corpo. Da mesma forma eu sou membro do corpo, você é membro do corpo, junto nós somos igreja, né? O apóstolo Paulo falou, não deixeis de congregar, Hebreus 10, 25. Como é costume de alguns, né? Então esse problema já desde lá atrás, as pessoas estão desvalorizando isso, quando a Bíblia fala que sim, nós não precisamos mais de mediador entre nós e Deus, Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus intercede por nós, não preciso que um pastor ore por mim, eu posso falar direto com Deus, mas Deus também deu 5 dons ministeriais
ministeriais. E dentro desses, o dom de pastorear. E só quem sabe o que é ser pastor é o pastor ou a família dele. É. As pessoas pensam que sabem, mas elas não sabem o que é pastorear. É verdade, por isso que eu creio também que o Galego se emocionou e se emociona tanto, né, amor? Porque é ele que tá lá à frente do ministério, na verdade. É ele que tá lá dia a dia. Que paga o preço. Que paga o preço, que tem que tomar conta da igreja, sabe? Que quando a gente fala se sacrifica, eu sei que ele faz tudo com muito amor, mas não deixa de ser, sabe? Você deixar a sua família em casa, você ter que estar lá cedo antes de todo mundo, ir embora depois de todo mundo, atender essas famílias. Às vezes ele sai 10, 11 horas da noite, às vezes até de madrugada para atender as pessoas com o maior amor do mundo e os nossos filhos, sabe? Estarem juntos. Mas a gente crê também que é o Senhor que nos sustenta, não, né, amor? Só ele que sustenta, porque nós somos feitos servos, né? Não existe nenhum cargo maior no reino de Deus do que servo. Então, todos nós fomos feitos servos. E a responsabilidade também que carrega, né? Porque que nem ele fala assim, todo mundo pode errar, eu não posso errar. E ele se condiciona a isso, né, Sim. amor? A ser exemplo. Então, ele tá sempre querendo melhorar. Por quê? Porque ele sabe a responsabilidade que ele tem diante de tantas pessoas. E tem muito, né? Sem contar a gente passar para as pessoas essa questão que nós não somos feitos consumidores de um produto gospel. Nós somos feitos provedores do reino. Se você se tornou um cristão, você passa a ser provedor e não mais consumidor de um produto. E como fazer isso, né? Porque eu creio que a maior dificuldade nossa é passar essa qualidade para as pessoas, porque as pessoas não estão vendo seu bastidor, né? De você estar aqui. As pessoas pensam que aqui do lado, quantas horas são para você estar aqui, você vai ter que dormir longe dos seus filhos, para uma causa maior, por mais que esteja envolvido, talvez, objetivos pessoais. Quem disse que esses objetivos pessoais não são objetivos de Deus? Então, como você tem passado para as pessoas de casa isso, né? De se tornarem provedores do reino, como as músicas têm feito isso, entrando na sua carreira, nos lugares que você tem frequentado. Você já mencionou um pouquinho, mas qual que era a sua ideia, assim, se pudesse se tornar real, se pudesse falar assim, diante de Deus, quais seriam os seus objetivos para que o reino dele se tornasse cada vez mais engrandecedor, se é que isso é possível, né? Se cada vez mais pudesse através da manifestar vida dela. Cristo. Eu tenho vivido, assim, meus dias mesmo envolvida diretamente com o ministério, né? Do louvor, da pregação, com todo o apoio, assim, da minha família, do meu marido, né? Porque senão a gente não consegue, né, fazer tudo acontecer. E o meu sonho hoje é realmente fazer com que as minhas canções, né, as músicas que eu gravo, elas alcancem as pessoas, alcancem o coração das pessoas, e que, de fato, o Espírito Santo se mova no interior delas, transformando, falando. Porque eu acredito no poder do Espírito Santo, que ele é onipresente, né? E enquanto, às vezes, eu não estou em algum lugar determinado, mas um vídeo meu chega, uma música minha chega, e eu oro para que o Espírito Santo fale com essas pessoas. E Deus é Espírito, ele faz isso, né? Então, o meu sonho hoje, o que eu tenho trabalhado, é realmente fazer com que isso chegue às pessoas. E é difícil, né? Muitas vezes, hoje é tudo muito rápido, as pessoas querem tudo muito rápido. Hoje tem a rede social que ajuda, mas é um processo demorado, né? Mas eu estou muito feliz, assim, com tudo que Deus tem feito até aqui. E o meu sonho mesmo é que realmente eu consiga alcançar o coração dessas pessoas, não apenas mais como uma cantora, né? Porque nós temos muitos cantores muito bons, cantores abençoados, outros só cantores bons mesmo, mas a gente, porque eu tenho muita convicção do meu chamado, sabe? Eu tenho certeza que não é de mim, eu tenho certeza que tem cantoras que cantam tecnicamente muito melhor do que eu, mas eu tenho convicção da unção que Deus me deu, do chamado que Deus me deu, e eu quero percorrer essa carreira que o Senhor está colocando diante de mim, fazendo o meu melhor e orando realmente para que eu alcance esses lugares, não para que o meu nome chegue, não para que, sabe, eu seja reconhecida, mas porque eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou na minha vida vai alcançar outras pessoas, porque é dele, é ele que faz. Então, hoje o meu sonho é esse, sabe? É por isso que eu tenho trabalhado tanto e tanto todos esses anos. Ai, que lindo, Bruna. Que Deus te use cada vez mais. Amém. Que a graça dele, que a unção que ele derramou sobre a sua vida
seja cada vez mais forte, que você possa impactar tantos corações, entrar dentro de tantas casas, porque Amém. é muito... É muito edificante, né? Você poder colocar o seu louvor dentro da sua casa, no metrô, no ônibus, no seu trabalho, onde você estiver, e realmente ser tocado pela palavra de Deus. Eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado de vir aqui hoje, de falar um pouquinho, contar da sua história, de ter edificado tanto as nossas vidas. Eu sempre falo, né, amor, que o Positivamente é um presente de Deus pra mim, porque eu saio muito edificada dos episódios. E eu tenho certeza que as pessoas de casa também saem. A gente sempre termina o nosso episódio com 5 palavras. 5 palavras. 5 palavras que são bem objetivas, mas você pode responder filosoficamente com uma palavra, com outra palavra, com uma frase, da maneira como julgar melhor. Mas que isso possa retratar verdades que, por vezes, a gente nem nota que estão dentro de nós, né? A primeira palavra é escrituras. É regra de fé e prática. Graça, É o amor de Deus, o sinal do amor de Deus, né? fé, Fé é um processo diário, né? Alimentar a nossa fé todo dia. A fé vem pelo ouvir, né? Então, é um processo, assim, diário para cada vez ter uma fé maior. Cristo, É o meu amor, meu amado. Deus. Deus é tudo, né? Para nós, tudo na nossa vida. Amém. Amém, amém. Ai, passei, eu tenho medo, fico nervosa esse negócio de ter que responder rápido. A gente sempre termina o nosso episódio orando pelas pessoas que assistiram, que estão assistindo, na verdade, nesse momento, o episódio. Então, eu gostaria de pedir para que você pudesse orar por essas pessoas que estão em casa. Amém. E para que elas sejam edificadas, para que elas sejam tocadas, para que elas sejam abençoadas e curadas. Então, se você puder fazer essa oração. E eu Amém. gostaria de agradecer seus pais, as suas gerações, né? Que fizeram isso, né? Esse caminho, que ensinaram o filho no caminho do Senhor. Porque no final é isso. Nós vemos vidas diariamente que se achegam até nós, que são filhos de pastores, mas viveram uma vida que envergonharam o evangelho, mas depois de um tempo foram resgatados. Claro que não é culpa do pai, é para que o nome de Deus possa ser glorificado. Então fica aqui meu agradecimento a seus pais. Obrigada, eles vão ficar felizes. Eles vão assistir com certeza. E a Deus de nos Amém. permitir ver isso. Eu nunca canso de me emocionar vendo isso, porque é o que eu almejo para uma próxima geração de cristãos que vão carregar Um legado. um né? legado. E oro para que cada vez mais essa geração se prolongue. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês aqui pelo carinho, pelo espaço, né? Um bate-papo tão gostoso, né? Quando a gente vai conversando, falando de Deus. Aí eu ficaria aqui, assim, o dia todo, porque Deus é muito maravilhoso, né? E que Deus abençoe essa nova jornada de vocês na Amém. igreja, revista vocês de força, né? E lembrando que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente fica esperando gratidão, esperando alguma coisa, que é normal, mas a nossa recompensa ela é eterna. A gente está juntando tesouros no céu e não tem nada mais precioso do que a noiva de Cristo aqui nessa terra, né? E quando vocês são chamados para cuidar disso, é um sinal de que Deus ama muito vocês, né? Confia em vocês e está junto com vocês, né? Então, só agradecer todo mundo que está em casa também. E se eu puder convidar todo mundo para assistir, né? As músicas novas, a música Redimido com a Júlia Vitória e todas as outras que a gente Dá tem uma aí. palhinha dela, Que tá então, linda, antes tá de orar. maravilhosa. Dá uma palhinha Pode antes. dar palhinha? Lógico. Tem que saber de você se pode. Eu posso. Então- Vamos lá. Então, Claro. vamos. Depois você termina Depois eu coração. Já canto. faz completo. É um culto. Então, se você que está em casa, se prepare. Vamos lá, vou cantar o refrão então. Tá. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Oh, amém. Ai, que lindo, que lindo. Nós fomos redimidos Ai, e vamos amém. orar então, né? Amém. Paizinho, muito obrigada.
Obrigada, Senhor, por esse tempo que nós estivemos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações, por estar conosco todos os dias da nossa vida, por nos ensinar mais o Seu amor, do Seu reino. Senhor, conte conosco, as nossas vidas estão aqui nas Tuas mãos. Nós amamos o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa paixão. E nós queremos declarar, Senhor, a Tua bênção na vida de cada pessoa que está nos assistindo agora, aonde quer que eles estejam, que eles possam sentir um toque especial do Teu Espírito Santo, que também está ali com eles, que eles possam, Senhor, ser tocados de forma sobrenatural, que eles sintam o Teu abraço, que eles recebam resposta daquilo que eles estão perguntando ao Senhor, que eles sejam fortalecidos em fé. Eu oro, Senhor, por esse podcast, positivamente, por esse casal, Senhor, tão precioso que o Senhor levantou nesse tempo. Senhor, que eles sejam abençoados, fortalecidos no Senhor, que eles sejam, Senhor, revestidos de força, ungidos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Dê a eles, Senhor, a palavra certa para dizer. Dê a eles, Senhor, a visão que o Senhor tem para esse tempo. Guarda os seus filhos, guarda a sua família, guarda o seu coração. Cada pessoa, Senhor, dessa equipe que está aqui hoje, que o Senhor possa abençoá-los, dar a eles, Senhor, a sabedoria para guiar todas as coisas e continuarem sendo um instrumento para levar o Teu reino, para levar a Tua palavra. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e declaramos o nosso amor por Ti nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Que Obrigada, Deus te abençoe gente. cada vez mais. Amém. E cumpra o seu chamado através de você. Nós temos um presente Ai, que do chique, Positivamente para você. Ó, Obrigada. é com muito carinho, tá? Espero que você goste. Ai, que chique, gente. Olha. Oh, é lindo. Pode abrir? Pode, claro. Peraí. Opa. Ah, é por cima. Romanos 12:2. Você falou sobre esse versículo, Ai, né? que lindo. Olha, adoro o livro, gente. Eu amo ler. Uma Ai, caneca. vou usar muito. Ai, que delícia. Amei, gente. Vocês são incríveis. Muito Que Deus obrigada, abençoe. Bruna. Amém, muito Obrigada. obrigada. E você que está em casa, muito obrigada por nos acompanhar aqui no Positivamente.